Capítulo 5. Ideias, ideais e liberdade. Uma frase que escuto desde minha infância é: as ideias mudam o mundo. Essa frase é absolutamente verdadeira, mas finalmente a compreendo de fato e complemento. As ideias mudam o mundo e o mundo muda as ideias. Todas as ideias propagadas pela humanidade estão em transformação constante. O liberalismo é uma doutrina política, econômica e moral que tem como ponto central a liberdade. É sempre interessante observar grandes acontecimentos históricos. Comumente, os historiadores apontam a Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra entre os anos de 1688 a 1689, como um marco no qual o liberalismo triunfou sobre o absolutismo, que correspondia à concentração de poder nas mãos de um monarca. No caso da Inglaterra, esse monarca era o rei Jaime II, que foi derrubado por uma manobra do parlamento inglês. Logo depois, foi elaborada a Declaração de Direitos, tendo como uma das principais medidas a redução dos poderes da monarquia. Em 1690, Guilherme III e Maria II foram coroados rei e rainha da Inglaterra, mas antes tiveram que aceitar a Declaração de Direitos. Os reis não podiam mais aumentar impostos e gastos da coroa livremente, pois tinham de respeitar os limites estabelecidos pelos parlamentares. Também não podiam expropriar propriedades privadas, restringir o comércio ou reprimir a liberdade de expressão. Todas as grandes mudanças ocorridas na Inglaterra após a Declaração de Direitos fazem parte das ideias liberalistas: poder de governo limitado, direitos individuais, livre mercado, liberdade de expressão. O comunista diz: realmente foi uma bela conquista para os parlamentares e burgueses. Quanto ao povo, só conquistou esses direitos em teoria. Na prática, essa, entre aspas, liberdade foi e ainda é utilizada para explorar e escravizar a população. O capitalista retruca: historicamente, é impossível negar os benefícios gerados para a Inglaterra, bem como para o restante do mundo. O emprego do liberalismo teve grandes influências socioeconômicas e levou a Inglaterra a ser a grande pioneira na Revolução Industrial. O comunista retruca: e você lembra como as colônias inglesas usufruíram desse liberalismo? O capitalismo surgiu justamente devido às riquezas geradas por meio da exploração de outras nações. Mais uma vez podemos ver que a liberdade de uns pode, facilmente, gerar a opressão e escravidão de outros. A Inglaterra teve uma das mais incisivas participações no comércio de escravos. O capitalista responde: é verdade. No entanto, a abolição da escravidão está diretamente relacionada ao processo de industrialização. A ideia de trabalho escravo tornou-se ultrapassada frente ao novo modelo social, gerado pela consolidação do capitalismo. Os intelectuais ingleses e a coroa britânica tiveram um importantíssimo papel ao defender a ideia de liberdade. A política anti-escravagista inglesa foi imposta a muitas outras nações. O comunista ataca: isso porque passaram a considerar mais lucrativo manter os africanos na África, produzindo matéria-prima barata. Ou seja, os africanos continuaram sendo escravos do capitalismo. O capitalista afirma: o movimento abolicionista foi fomentado por questões humanitárias, tendo uma forte influência cristã. Não se trata apenas de lucro. O comunista responde: o capitalismo dá espaço para a honra e para a fé, mas apenas até o ponto em que é possível conciliar tais preceitos ao lucro. Quanto ao liberalismo, a própria história tratou de demonstrar seu completo fracasso. A população foi explorada até entrar em um colapso total, justamente por falta de governo. O capitalista afirma: uma grande parte dos problemas se deu por conta de ideias socialistas, que incitava greves e rebeliões, até ocasionar um grande caos. O comunista ironiza: claro, você está certo.
A culpa é mesmo das ideias socialistas, difundidas por meio dos sindicatos, que lutavam por melhores condições de emprego e por uma qualidade de vida decente. Esses pobres são ingratos e absolutamente culpados, não é mesmo? É uma audácia não querer trabalhar 16 horas por dia em um ambiente completamente inapropriado, não é mesmo? O capitalista responde: não estou criticando o povo, que desejava melhores condições. Estou criticando a ideologia comunista, que utilizava o povo em benefício próprio. O povo queria, e ainda quer, gerar bens através do seu trabalho. O comunismo pode até aparentar querer ajudar o trabalhador, mas na primeira chance irá tomar tudo de todos. O objetivo nunca foi buscar um equilíbrio, mas sim gerar um grande caos, pois assim fica mais fácil tomar o poder. O comunista responde: o capitalismo é pior do que o caos, pois é uma organização que garante a escravidão da maioria, ou seja, é um mal muito bem organizado. Enquanto existir o capitalismo, nunca seremos iguais. O capitalista retruca: quanta ilusão achar que o comunismo pode libertar a humanidade. Entenda de uma vez, pessoas livres não são iguais, e pessoas iguais não são livres. Caro ouvinte, com o colapso do liberalismo, surgiu o intervencionismo. Os historiadores apontam a Constituição de Weimar, aprovada na Alemanha no ano de 1919, como o grande marco do rompimento dos paradigmas formados pelo liberalismo. A ideia de que o Estado não devia intervir na economia foi abandonada. A Constituição foi aprovada logo após a Primeira Guerra Mundial e deu ao Estado o poder de intervir na economia, visando a sua reconstrução. A quebra de paradigma, ocorrida com a Constituição de Weimar, logo influenciou o mundo. Frente à crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, a economia dos Estados Unidos quebrou. O mercado completamente desregulado gerou um verdadeiro desastre, tendo como grande marco a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os investidores perderam uma grande quantia de dinheiro. Na sequência, bancos e empresas faliram, ocasionando uma queda drástica da produção industrial e, consequentemente, altas taxas de desemprego. Os Estados Unidos já eram a maior economia do mundo e, por isso, o colapso econômico logo se tornou mundial. Para amenizar o efeito da crise, os Estados Unidos começaram a promover a intervenção estatal, visando regular o mercado e reestabelecer a economia. Com esse intuito, foi formulado o New Deal, correspondente a uma série de programas governamentais que fizeram parte de um planejamento para estimular a economia. Como resposta à crise, o intervencionismo também se tornou uma prática comum em muitas outras nações. O intervencionismo corresponde a um governo atuante que controla, regula e planeja, visando reduzir a competição desleal e racionar os meios de produção. Além de promover o estímulo ao crescimento econômico, é comum a atuação na redução da desigualdade. Surge então o estado do bem-estar social, compreendendo a ideia de que o Estado deve promover o acesso dos cidadãos aos serviços básicos, como educação, saúde, segurança e seguridade social. O Estado passou a atuar na regulação dos salários e nos direitos dos trabalhadores. Os impostos cobrados são destinados à disponibilização de serviços para a população. O capitalista afirma: tudo isso parece bonito na teoria, mas o que aconteceu na prática é bem diferente. A verdade é que a crise de 1929 foi causada pelo Banco Central dos Estados Unidos, devido a uma grande expansão de crédito. O mercado foi vítima de erros, ocasionados pelo governo. Quanto ao New Deal, a verdade é que não funcionou. Naturalmente, a maior economia do mundo tendia a se recuperar após uma grande crise. Nesse processo, o intervencionismo mais atrapalhou do que ajudou.
Foi a Segunda Guerra Mundial que reergueu a economia dos Estados Unidos ao impulsionar a produção industrial. O comunista responde: muitos economistas e historiadores defendem que o New Deal salvou a economia americana sim. Essa tentativa de negar os benefícios se deve ao fato de que o vitorioso planejamento promoveu a ascensão do Partido Democrata, cuja linha política é voltada para a esquerda. Os Estados Unidos mantêm um impiedoso imperialismo, de forma que nenhum dos seus últimos governantes podem ser considerados bons. O Partido Democrata está muito longe de ser o ideal, mas é bem melhor para os Estados Unidos e para o mundo do que o Partido Republicano, com postura política voltada para a direita que não deseja intervencionismos, pois não se importa com a população pobre. O capitalista retruca: não se trata apenas do que o intervencionismo gerou nos Estados Unidos, e sim no mundo. Apesar de parecer ser bem elegante, o primeiro problema é que o intervencionismo é exercido por políticos, e muitos deles estão interessados apenas em encher os próprios bolsos. O comunista afirma: corrupção existe de qualquer forma. Não é desculpa para a política ignorar as questões sociais. O capitalista argumenta: para fazer política social, é preciso primeiramente arrecadar fundos, e isso significa mais impostos, ou seja, mais dinheiro para ser roubado. Além de que, quanto mais poder de decisão os políticos têm, maior a chance de montar esquemas. De qualquer forma, não é só uma questão de corrupção. Políticas intervencionistas frequentemente acabam tendo efeito contrário ao desejado. O estabelecimento de um salário mínimo, por exemplo, acaba aumentando o desemprego e jogando as pessoas na informalidade. Impostos elevados sobre cigarro e bebida, visando reduzir o seu consumo, apenas incentivam o contrabando e o crime organizado. A tentativa de controlar a inflação, regulando o preço dos produtos, gera um consumo maior do que a oferta, e logo as prateleiras dos mercados acabam vazias. O comunista ironiza: e o pior, o patrão não consegue fazer o que quiser com os funcionários. E assim, não dá para enriquecer em um ritmo satisfatório, não é mesmo? E tem um detalhe: para essas pessoas nunca haverá riqueza suficiente. O capitalista responde: são tantos entraves, tanta burocracia, tantos impostos para manter o assistencialismo que realmente a economia desacelera. Além de diminuir a produção, o dinheiro pago em tributos e impostos evaporam, quer seja por incompetência ou por corrupção. E quanto mais pobres os empresários ficam, menos dinheiro o Estado arrecada, quer seja para desperdiçar ou roubar. Assim, mais cedo ou mais tarde, essa ilusão acaba em caos. O comunista volta a ironizar: claro que sim, foi para defender o povo que o liberalismo foi ressuscitado e começou a ser implementado na década de 1970, mas agora denominado neoliberalismo. Vamos falar sério agora. Na prática, o neoliberalismo deseja menor controle do governo, o que facilita a concorrência desleal. Deseja menos direitos para os trabalhadores, o que permite a sua exploração, e o enriquecimento ainda mais acelerado de determinada elite financeira, resultando em uma péssima distribuição de renda. Observa-se ainda, no neoliberalismo, menor assistência ao povo, sob alegações de que os serviços não funcionam, mas a real finalidade disso é a redução do pagamento de impostos. Na verdade, para vocês, uma grande quantidade de necessitados é excelente, pois significa mão de obra barata. O capitalista esbraveja: você defende o intervencionismo porque sabe para onde leva. A ideia surgiu aparentando ser uma alternativa situada entre o liberalismo e o socialismo. Só que na prática, não existe meio termo. No liberalismo, quando uma empresa falha, seja por não oferecer os produtos e serviços que o mercado deseja, ou por ser ineficiente nos controles das finanças, a falência passa a ser uma ameaça constante.
Já na esfera pública, prejuízo, ineficiência e corrupção não parecem ser problemas, pois sempre é possível arrecadar mais impostos, pelo menos até gerar a completa falência da nação inteira. E é isso mesmo que vocês esperam, pois sabem que o intervencionismo leva ao caos, e depois o caos leva ao socialismo. O comunista responde: quer saber? Se for preciso gerar o caos para derrubar o capitalismo, então valerá a pena. E pode acreditar, se isso acontecer, o mundo vai se adaptar sem o capitalismo e sem os burgueses. O problema é que alguns privilegiados passam a vida inteira fazendo o possível para garantir que essa mudança nunca ocorra. A verdade é que, se os neoliberalistas puderem voltar a fazer o povo trabalhar 16 horas por dia, sem descanso semanal, sem férias e direitos trabalhistas, pagando o mínimo possível, é exatamente isso que farão. Só não o fazem porque os socialistas e comunistas não o permitem. O capitalista afirma: existe uma grande diferença entre os seus sonhos e a realidade. O neoliberalismo se desenvolveu justamente porque o intervencionismo se demonstrou ineficiente. Simples assim. Os países que aderiram ao neoliberalismo desenvolveram-se melhor. Logo, o mundo seguiu o mesmo caminho, simplesmente porque funciona. Ninguém inventou o capitalismo. Ele faz parte de uma evolução natural da sociedade. E o capitalismo somente é funcional se existir o liberalismo. Infelizmente, a ideologia comunista está voltando a confundir o povo. O comunista pondera: eu não duvido que o neoliberalismo possibilite um crescimento mais acelerado. Para exemplificar, pense em dois reinos exatamente iguais. Qual você acha que cresceria mais rápido? Um reino com uma liderança justa, que oferece boa qualidade de vida para o seu povo e governa para o bem comum? Ou um rei tirano, que escraviza o próprio povo, sugando o máximo e oferecendo o mínimo? Obviamente, o governo que explora o seu povo tende a crescer mais rápido. Isso não muda o fato de que um governo igualitário e justo seria muito melhor para a grande maioria. Infelizmente, as nações que mergulham no crescimento descontrolado e maléfico do capitalismo acabam obrigando as demais nações a irem na mesma direção para se manterem competitivas. O capitalista ataca: é engraçado você dizer isso, pois um dos países que está mais perto dessa sua descrição de um governo tirânico é a China. Lá não existe liberdade de expressão, nem liberdade religiosa. Não existe uma imprensa livre e nem livre mercado, pois o governo controla tudo. Ou seja, não existe liberalismo, e isso não é nada bom para o povo. O comunista esbraveja: estude história. Veja o quão o povo foi massacrado por países capitalistas no chamado imperialismo ocidental na China. Eles estavam sendo escravizados muito antes do comunismo ser instituído. O comunismo foi a melhor saída e agora estão muito próximos a se tornarem a maior economia mundial. O capitalista questiona: melhor saída? Sério mesmo? Estude sobre os massacres absurdos e sobre a repressão extrema que aquele povo viveu nas mãos dos comunistas. A ditadura comunista exercida por Mao Tse-tung foi o mais cruel e sanguinário governo da história humana. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas foram mortas entre 1958 e 1969. As famílias eram obrigadas a pagar pela bala utilizada para matar os condenados. Quanto aos tempos atuais, a China está, de fato, perto de se tornar a maior economia, mas ao preço de sangue do próprio povo, que trabalhou duramente, quase de graça. Imagine então o que eles farão com o resto da humanidade quando puderem. O comunista responde: só para começar, quem explora o povo chinês são justamente os países capitalistas, que adoram uma mão de obra barata, de preferência escrava. Os chineses não tiveram escolha, ou aceitavam isso ou morriam de fome. De qualquer forma, eles estão se organizando e, em algum momento, terão condições de mudar esse jogo. O capitalista retruca: acredito que sim.
mas também tenho certeza de que se isso realmente acontecer, a mudança será para pior. Como um cristão pode acreditar que é possível vir algo de bom de um governo que não aceita nem ao menos a liberdade religiosa? Caro ouvinte, vimos que ideias mudam o mundo. Os ideais liberalistas certamente interagiram fortemente com o capitalismo, mas também vimos que o mundo muda as ideias, ao ponto do capitalismo oscilar entre o liberalismo e o intervencionismo. Com o tempo, por meio do surgimento de novos pensadores e de acontecimentos históricos, o próprio liberalismo se modificou e se dividiu em diversas vertentes. De tal forma, é possível afirmar, não existe um liberalismo, mas sim diversas linhas de pensamento que chegam a se opor drasticamente uma à outra. Se por um lado existe o social-liberalismo, correspondente a pensadores que são defensores dos direitos humanos, que aceitam e até defendem uma regulação e um certo grau de intervenção do Estado. Por outro lado, muitos pensadores neoliberais defendem a ideia de um Estado mínimo, de tal forma que ocorra a mínima intervenção possível na economia e até mesmo nas questões sociais. Apesar das oposições existentes entre as vertentes liberalistas, certamente também existe alguma coesão. Nesse caso, podemos afirmar que o ideal liberal nunca deixou de defender a propriedade privada e o livre comércio. Por isso, nenhuma de suas vertentes pode ser confundida com o socialismo. Em outras palavras, todas as vertentes do liberalismo mantêm a liberdade como principal variável na construção de seus ideais. Na perspectiva oposta, podemos observar o Partido Comunista da China, que nunca deixou o poder, mas abriu o país para diversos ideais do capitalismo e do liberalismo. Ainda assim, não dá para confundir a China com um país capitalista, muito menos com um país adepto ao liberalismo. Historicamente, pode-se notar a esquerda aderindo a ideias da direita, bem como a direita absorvendo ideais da esquerda. Tudo isso em busca do equilíbrio entre igualdade e liberdade. O problema é que, mesmo entre tantas transformações e fusões, parece ser impossível conciliar as duas perspectivas. Quanto mais buscamos a igualdade, mais reprimimos a liberdade. Da mesma forma, quanto mais liberdade é oferecida, mais desigual a sociedade tende a ficar. As tentativas de encontrar um meio-termo aparentam ser insatisfatórias tanto para a liberdade como para a igualdade. Essa aparente incompatibilidade entre a liberdade e a igualdade é fruto do nosso desconhecimento e de nossa maldade. A liberdade, da forma como a humanidade a compreende, é um conceito absolutamente falso em si mesmo e realmente deveria acabar. Trata-se do conceito irracional que conduz à lei da selva e resulta em escravidão ou violência. Nem Deus possui liberdade total, pois ele abriu mão de exercê-la todas as vezes em que fez uma aliança com os homens. Isso porque ele é fiel. Então, tornou-se escravo de sua própria palavra, por decisão e vontade própria. Pare para pensar o quão complexo é isso. Será mesmo que o dono de tudo o que existe é um escravo? A solução é simples. Deus é literalmente amor. Dessa forma, suas alianças não lhe impõem obrigação nenhuma, pois ele deseja aquilo com o qual se comprometeu. Tudo foi feito por amor. Do mesmo modo, da mesma forma, para nós, a única forma de sermos livres, vivendo em sociedade, é sermos escravos do amor. Paulo ensinou, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios 7, versículo 22 e 23. Ser escravo de Cristo é exatamente o mesmo que ser escravo do amor. O apóstolo João nos ensinou:
Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4, versículo 16. Graças a essa escravidão, nos tornamos totalmente livres, pois é isso que nos permite amar as nossas obrigações para com o próximo, de tal forma que desejamos realizar os nossos compromissos. Isso nos torna semelhantes a Deus. Infelizmente, essa liberdade nunca será plena enquanto Cristo não voltar, pois o conceito de amor desse mundo também é deformado. Se o mundo não conhece verdadeiramente Deus, isso significa que não conhece o amor. E se não conhece o amor, é impossível encontrar verdadeira liberdade. Sobre o verdadeiro amor, já escrevi o suficiente no livro Descanse em Deus e Lute. Não é interessante repetir o assunto aqui. Cabe agora apenas alertar que é impossível forçar um ser humano a amar verdadeiramente. Isso significa que é impossível forçar a paz. Para exemplificar, vamos fazer um exercício mental. Imagine se os comunistas aniquilassem todos os capitalistas, extinguissem todas as nações e finalmente implementassem o comunismo na prática, do jeito que é idealizado. Agora te pergunto, será que teríamos um mundo pacífico? Existem dois caminhos que precisariam ser evitados. No primeiro caminho, em um mundo comunista, em algum momento, alguém começaria a pensar que está sendo injustiçado. Primeiro surgiriam motivos para brigar, depois para guerrear. Logo, esse mundo unificado seria dividido por grupos comunistas. Muito provavelmente, em algum momento, voltaria a existir o imperialismo, ou o próprio capitalismo, trazendo de volta a lei da selva. No segundo caminho, seria formado um governo socialista, com poder e tecnologia suficiente para implementar um rígido regime unificado no mundo todo, a tal ponto que a sociedade ficasse oprimida o suficiente para não se rebelar. Provavelmente, a igualdade forçada permaneceria ocorrendo apenas para a grande massa da população, pois as lideranças viveriam dentro de um padrão diferenciado. A grande pergunta é, se não podemos obrigar o ser humano a amar, como podemos evitar que tais coisas aconteçam? E se for para acontecer, me diga, qual desses caminhos é o pior? Outra boa pergunta: por que o reino de Deus é diferente? Começa pelo fato de que a verdade não pode ser relativa, pois isso sempre vai gerar divergências. Assim, o único caminho para a paz é encontrar a verdade absoluta, sendo que o próprio Criador é e precisa ser essa verdade. Por meio de sua perfeição, abrangendo o perfeito amor e a perfeita justiça, Deus é o único capaz de ser esse centro que todos precisam. Lembre-se de que o mal só se alastrou quando surgiu o primeiro mentiroso que causou divisões. Sabemos que Deus é perfeito e também sabemos que Deus levará para perto de si aqueles que buscam trilhar o caminho do amor. Essa é a garantia de que o mal não voltará a surgir. Seremos verdadeiramente melhores, pois não viveremos sob a escravidão de um corpo corruptível. A Bíblia nos ensina: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, versículo 20 a 21. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54. Mas e se Deus não existir?
Para um cristão verdadeiro, essa hipótese deve estar completamente aniquilada dentro de nossos corações. Mesmo assim, para o mundo, vale raciocinar. Se Deus não existir, então afirmo categoricamente que a igualdade também não existe. E a liberdade é algo assustador, pois sempre estaremos à mercê do ódio, da indiferença, da corrupção, do medo, da discórdia, da maldade, da injustiça, da ira, da ganância, do egoísmo, das ilusões e desilusões. Isso porque sempre estaremos à mercê de tudo aquilo que não é, nunca foi e nunca será Deus, ou seja, a humanidade.